Romanos 7, versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que eu não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer a lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Muitas pessoas, elas vivem só até esse versículo aqui. Mas é importante nós continuarmos, porque Paulo não para a carta de Romanos aqui. Capítulo 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Como eu disse por várias vezes, nós nos esquecemos do Evangelho na hora que se trata da santificação. Nós vamos iniciar um novo ano e agora tem uma coisa que não muda, é o nosso caminho para o céu. Tem algo que não muda na nossa rotina diária, que é a nossa luta contra o pecado. E por várias vezes, nessa nossa luta contra o pecado, nessas nossas andanças na vida espiritual, nós nos esquecemos do Evangelho também. Quantas vezes nós sabemos da verdade, nós entendemos o Evangelho, nós já sabemos sobre a justificação, mas na hora que se trata de falar sobre como eu devo lutar contra os meus pecados, contra os pecados que ainda habitam dentro de mim, nós esquecemos do Evangelho, e aí nós vamos para outras tentativas. A nossa consciência é a maior culpada, na verdade. Quantas vezes a nossa consciência se esquece do Evangelho e ela acaba nos acusando de que nós não somos filhos de Deus? Quantas vezes nós pecamos e por várias vezes nós reincidimos nos pecados, mesmo cristãos. Nós reincidimos em pecados e aí vem a nossa mente, vem a nossa consciência e diz: será que você é filho? Será que você é de fato filho de Deus? Será que você realmente pertence a Deus? Será que você foi salvo de verdade? Porque olha, você peca e peca, você acaba reincidindo nos pecados. Então, há muitos cristãos vivem dessa forma, eles sabem, eles conhecem a paz que há em Jesus Cristo, mas eles são sempre os últimos a experimentarem essa paz. São sempre os últimos a experimentarem. A paz de pessoas assim, ela é remota. Paulo em Romanos 7, 24 é o nosso principal versículo, ele diz: como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Veja que angústia Paulo ele está descrevendo aqui. Paulo ele caracteriza, ele mostra a angústia que muitos de nós vivemos. Mas Paulo, ele não vive no versículo 24. Ele não vive aqui, ele só está falando: olha, de fato eu preciso reconhecer que eu não tenho nada de bom em mim. O que Paulo quer dizer com o versículo 24, quando ele diz: como sou miserável, só estou cheio de pecados, ele está dizendo: eu não tenho nenhuma prerrogativa, eu não tenho nada para apresentar diante de Deus de bom. Sou totalmente pecado. Mas Paulo não vive aqui. Paulo ele vive no versículo 27. No 25, perdão. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. Ou então, um pouquinho mais adiante, no capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitos crentes vivem pensando que por não evoluírem na vida de santidade, porque eu não estou evoluindo, né?
porque muitas vezes elas acham, nossa, antigamente eu orava muito mais, né? Antigamente eu tinha mais isso, parecia que eu era mais santo, e aí agora que elas não estão quentes espiritualmente, elas acham que elas não são mais filhos ou filhas de Deus, elas acham que perderam o título de filiação de Deus. Ou seja, é ali que nós esquecemos o Evangelho. Se nós estamos medindo a nossa filiação com Deus, dependendo de quão quente ou frio nós estamos espiritualmente, é óbvio que nós esquecemos o Evangelho totalmente. Paulo ele diz, como sou miserável. As pessoas acham, muitos crentes vivem assim, como eu sou miserável, eu sou deplorável, eu não posso ser filho de Deus, porque eu faço isso, eu ainda continuo batalhando, parece que eu não tenho força, não é? Muitos cristãos vivem nesse versículo 24, mas Paulo não vive aqui. Nós queremos olhar para a justificação em Jesus Cristo e ver que muitas vezes nós vivemos tristes, nós muitas vezes vivemos com medo. Quantas vezes nós passamos pela vida e dissemos assim, Deus, olha, eu acho que eu não me senti muito triste pelo meu pecado. Eu ainda não me arrependi profundamente pelo meu pecado, por isso que eu não consigo vencer, né? É porque eu não me arrependi ainda o suficiente, não é? Como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para tirar toda a mancha, todo o pecado, toda a culpa. Parece que nós temos que nos arrepender o suficiente para então convencer a Deus. Veja, nós esquecemos o Evangelho se nós pensamos assim, o Evangelho é algo objetivo sobre o que Deus fez em Cristo Jesus, não sobre o que nós fizemos. Nós sempre reiteramos aqui, o Evangelho não é um convite para nós ficarmos medindo se nós somos bons, ou se nós vamos melhorar um pouquinho mais, para nós convencermos mais a Deus. Não, o Evangelho, ele é um tesouro onde nós não conseguimos acrescentar nada a esse tesouro. Nós vivemos muitas vezes, talvez nós por estarmos aqui, nós entendemos da justificação, nós entendemos da palavra, mas quantas vezes nós nos sentimos cabisbaixos, às vezes nós temos mais vontade ou menos vontade de ir na igreja, dependendo como foi a nossa semana, né? Se a minha semana foi boa, né? Se eu não pequei muito, se eu fui obediente, se eu fui um bom marido, se eu fui uma boa esposa, então dependendo de tudo isso eu vou mais animado para o culto, eu vou menos animado, eu oro com mais vontade, com mais alegria, eu canto com mais alegria ou com menos alegria. Veja, a gente fica medindo se somos filhos de Deus dependendo da nossa temperatura, dependendo de quanto nós estamos bem. Nós esquecemos do Evangelho assim. O Evangelho ele não depende de quão perfeito é o meu arrependimento. O Evangelho, queridos, ele não depende de quão bons nós somos. Ele não depende disso. De quanto eu me arrependi. Ah, olha, o Jefferson ele se arrependeu muito mais do que eu, então, olha, eu acho que o Jefferson ele é muito mais filho de Deus. Explicitamente, de repente, não pensamos assim, mas esse tipo de pensamento ele está muito enraizado nos nossos corações. Então devemos tomar cuidado. O Evangelho ele não depende da nossa perfeição. Ele não depende de quanto nós somos perfeitos, porque de fato nós nunca seremos perfeitos. Nós nunca seremos perfeitos. Nunca. Há um tempo atrás, eu não sei quem foi o idealizador, mas houve uma ideia de que o cristão ele poderia atingir a perfeição antes de ir para o céu ainda. E é óbvio, nós não precisaríamos nem ir para a Bíblia ver que até Cristo voltar ou até morrer, nós nunca, jamais seremos perfeitos. Nós nunca seremos perfeitos. Tudo o que nós fizermos que reflete santidade nunca será perfeito. Nós podemos amar aqui nesse mundo, nós podemos amar ao próximo, mas ele nunca será perfeito. Nós vamos amar a Deus, mas esse amor por Deus nunca será perfeito. Jamais, nunca será perfeito.
Nós sempre teremos que melhorar no nosso amor, ou então no nosso louvor. Nós nunca iremos conseguir, com o coração por inteiro, louvar a Deus. Não há como ficar longe do pecado se você ainda não entendeu que foi perdoado em Cristo. E aqui está a grande chave para vencermos o pecado. Não tem como você vencer pecado se você não entendeu que eles já foram perdoados. Isso aparentemente pode ficar bem confuso. Pode ser bem confuso a princípio, mas no final nós vamos entender que existe apenas um jeito de vencer o pecado. A maneira eficaz de vencer o pecado é entender que Cristo já perdoou eles. Nós vamos entender no final por que isso acontece assim. No final das contas, nós seres humanos muitas vezes vivemos assim, nós achamos que a consciência, né, a nossa consciência sempre vem, será que você é filho de Deus? Olha, você fez isso, você fez aquilo, olha, você entende da palavra, mas veja, você ainda continua nesses pecados recorrentes, você continua não confiando em Deus, muitas vezes você perde a fé, muitas vezes você é egoísta, muitas vezes você mente, quantas vezes você não tem alegria na palavra, são pecados que muitas vezes nós caímos, sentimos inveja, ficamos descontentes, e aí a consciência diz, poxa, será que eu não estou evoluindo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Então nós queremos olhar para isso, porque a nossa consciência por várias vezes tenta pregar essa peça em nós, e nós devemos pregar para a nossa consciência, todo dia temos que pregar a palavra de Deus para nós mesmos, todo dia devemos voltar a Romanos 8, Romanos 7, 25, voltar a essa. Há uma justificação que não depende da minha consciência, que não depende das minhas obras. E a nossa consciência sempre será isso, a nossa consciência sempre fará isso. Em Hebreus 10, 22, vamos abrir essa passagem. Hebreus 10, 22, o autor, ele diz assim: entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. O autor aos Hebreus, ele já falava da nossa consciência, que a nossa consciência ela deve ser purificada, porque a nossa consciência o tempo inteiro, ela tenta dizer, olha, você errou nisso, você errou naquilo. A consciência, ela sempre fala, olha aqui, olha o que você fez, será que você é filho de Deus? Há sempre uma desconfiança sobre nós mesmos, muitos dizem assim, olha, eu não desconfio da palavra de Deus, eu acredito na palavra de Deus, o problema é que eu desconfio de mim mesmo. A consciência sempre diz, olha, será que você é filho de Deus? E a consciência está errada? Não. O diabo, por muitas vezes, ele faz a mesma coisa, ele nos acusa. E, irmãos, o diabo e a consciência, na maioria das vezes, estão certos. Quando a consciência nos acusa e diz, olha, você mentiu, você sabe que você fez errado, ela está errada ou ela está certa? Ela está certa. Na maioria das vezes, a consciência, ela aponta o que não deveria ter em nós. A consciência, como um espelho, ela alerta contra reações que são pecados, contra sentimentos que não deveriam estar em nós. E em grande parte a consciência está certa. Ela nos acusa sobre coisas que não deveriam pertencer a nós. Pecados que não deveriam estar no seu coração. A consciência nos acusa. Por várias vezes o diabo nos acusa dessas coisas também. E nem sempre é mentira. Geralmente é verdade. E de fato há incoerências, há erros, há pecados em todos os filhos de Deus. Há pecados em mim, há incoerências, existem falhas em mim também. Existem falhas em todos os filhos de Deus. Mas o problema é achar que Deus nos abandonaria por causa dessas incoerências, por causa dessas falhas, por causa desses pecados. O problema é achar que nós não pertencemos a Deus por causa dessas falhas.
Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para nós todos os dias. Porque é preciso mostrar que a verdade não está no que eu sinto. A verdade não é baseada no que eu sinto, mas é baseada naquilo que Cristo fez. A minha filiação está baseada naquilo que Cristo fez, não naquilo que eu sinto. Não no que eu sinto. Paulo, ele vê as suas incoerências. No capítulo 7, no versículo 24, ele diz: eu sou miserável, estou cheio de pecado, estou cheio de falhas. E é verdade, eu sou cheio de falhas. Mas essas falhas não são quem declara veredictos sobre nós. Porque quem declara quem nós somos é Deus, é o Evangelho. Quem fala como nós somos ou quem nós somos não são os nossos sentimentos, não somos nós, mas quem declara quem nós somos é Deus, é Deus. Ainda que a nossa consciência insista em esquecer que somos filhos de Deus, devemos sempre relembrar todos os dias o que Deus diz sobre nós, Alguns dias atrás eu estava escutando a rádio aqui da cidade e um pastor estava lá e ele estava falando com o radialista, com o dono do programa, e eles se vangloriando. Chega um momento em que você escuta uma coisa, né, e você já se fecha totalmente, né? E eu escutei porque eles se vangloriando de quanto a sua consciência estava tranquila. O radialista perguntou assim: olha, o importante nesse final do ano é ter a consciência tranquila. O importante no final do ano é começar com deitar a nossa cabeça no travesseiro e descansar, porque parece que esse era o resumo da vida. Esse era o resumo da vida. Mas ninguém ousa perguntar se a nossa consciência tranquila é perfeita, se Deus aceita isso. Ninguém ousa perguntar se a consciência tranquila é suficiente para nos salvar, porque não é. Não é. É engraçado, irmãos, é engraçado que esse tipo está enraizado dentro das igrejas. Domingo após domingo, pessoas pregam dizendo que o importante mesmo é nós sairmos e ter a nossa consciência tranquila, porque aí nós estaremos bem com Deus, porque na hora nós não fizemos nada de errado, a nossa consciência está tranquila, eu nunca roubei ninguém, eu não passo a perna em ninguém, eu não sou que nem esses outros aí que ficam passando trote, né? Eu não sou que nem os outros que ficam roubando. Eu estou com a minha consciência limpa. Beleza, Deus me aceitou. É engraçado que isso venha de evangélicos, porque esse tipo não entendeu o evangelho. Muitos vivem, e isso é pura vaidade. É a vaidade de dizer que eles estão tranquilos em sua consciência, e por causa disso eles se sentem bem com Deus. É óbvio que você precisa ter a consciência tranquila, porque isso afeta os seus relacionamentos ao seu redor. É óbvio que você precisa ter uma consciência tranquila. Mas isso não é aceito por Deus para te salvar. Irmãos, o que Deus exige não é boa vontade. O que Deus exige é simplesmente perfeição absoluta. Entenda isso. Santidade, nós cantamos aqui: santo, santo, santo. Deus exige pureza total. Total. Muitos acreditam que estão bem com Deus porque têm a consciência tranquila. Eles dizem: não faço mal, eu oro, eu vou à igreja, me sinto em paz. É óbvio que é bom que você se sinta em paz, mas aí é por causa disso que você se sente bem com Deus, que seus pecados foram perdoados? Isso eu falei quando eu estava editando o último vídeo, quando nós falamos sobre o Espírito Santo. Eu falei que as pessoas, elas se baseiam, elas vão no culto, elas recebem uma enxurrada de emoções, elas choram e elas se sentem bem com Deus. É bom, talvez não é pecado chorar
ou sentir emoções na hora do culto. Não é nada de errado. Mas o problema é que as pessoas baseiam achando que Deus as perdoa baseadas nisso. Então, elas cometem muitos pecados e então elas, se eu chorei, eu me senti em paz, e aí está tudo bem com Deus. Não, é pura vaidade. É pura vaidade, porque Deus exige plenamente perfeição. A Bíblia diz, ou você vive embaixo da lei, ou você vive embaixo da graça. Nós passamos isso por Gálatas. Nós passamos por uma série em Gálatas falando sobre isso. Ou você está debaixo da lei, ou você tenta agradar a Deus obedecendo tudo na lei, ou você está debaixo da graça. Estando debaixo da lei, você vai viver assim, baseado em suas emoções, baseado naquilo que você não faz ou aquilo que você faz. O padrão de Deus, ele não exige boa vontade ou uma boa intenção. O padrão que Deus exige é plena perfeição. Tiago 2,10. Vamos abrir esse versículo. Tiago 2,10 diz assim. Tiago 2,10. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, ou seja, se eu falhar em uma lei, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. É o que Tiago diz. Se alguém diz que não tropeça em todas as outras, mas tropeça em apenas um, olha, eu não honrei pai e mãe. A Bíblia diz, você se tornou imundo totalmente, como se tivesse desobedecido todas as outras leis. Diante da lei não existe errar um pouco. Um único pecado já nos torna culpados. Isso vale também para tudo. Nós oramos, nós cantamos, nós vamos à igreja, essas coisas não nos tornam justos diante de Deus. Você pode orar aqui, mas se a sua oração não for perfeita, se o seu louvor aqui não for perfeito, ele não é aceito por Deus. Se você tenta convencer a Deus pelo quanto que você ora, se essa oração não for perfeita, ela é pecado. Esse é o triste terror, esse é o terror que vive aquele que ainda tenta obedecer a Deus. Por isso que nós temos um problema com quem guarda o sábado a toda risca. Nem vou me guardar no sábado, não posso fazer nada. Não, meu querido, se você não obedecer ou qualquer outra, você está condenado. É um terror viver debaixo da lei e tentar convencer a Deus pelo que nós fazemos. É um terror. Por isso que nós reiteramos a lei, os 10 mandamentos. A lei, ela serve para colocar todos no mesmo nível. E esse nível se chama pecadores. A lei apenas mostra que nós não conseguimos atingir o padrão de Deus. Jamais conseguiremos. A nossa oração nunca será perfeita. O nosso louvor nunca será perfeito. O nosso amor ao próximo nunca será perfeito. Nunca será perfeito. Isso acontece com ímpios. Eles se acham bons diante de Deus, mas esse tipo de legalismo também está entre nós cristãos, que muitas vezes entendemos o Evangelho, mas parece que nós precisamos sempre acrescentar algo a que Cristo fez. Cristo já me salvou, eu sei disso, mas se eu me esforçar aqui, parece que eu vou ser mais aceito. Se eu ir na igreja todos os domingos, se eu orar muito, então eu vou ser mais aceito por Deus. É legalismo. Estamos tentando agradar a Deus com as nossas obras. Muitas vezes nós vamos mais animados ao culto, ou mais desanimados, dependendo como foi a nossa semana. Então, irmãos, Cristo, Ele não é apenas a porta para a justificação, mas Cristo é o caminho também. Cristo é o caminho. A justificação, ela acontece de uma vez por todas, e ela nos acompanha. A consciência, ela diz muitas vezes que nós não somos filhos de Deus, e é verdade. É verdade que nós temos muitos pecados, mas a consciência não deve falar. Ela não declara veredicto sobre nós.
Por quê? Porque se nós ficamos melhor diante de Deus, dependendo daquilo que nós sentimos ou fazemos, então ainda estamos debaixo da lei. Mas Deus exige perfeição. E apenas um. Então nós chegamos a Cristo. Cristo é a única justiça que nós recebemos. Nós podemos dizer, você pode se perguntar, como que eu posso então ser limpo do pecado? Como que eu posso então ser limpo da culpa do pecado? Há um único caminho. Se Deus exige perfeição, como que eu posso ser salvo? Se Deus exige apenas perfeição, como que eu posso ser salvo? Essa é a pergunta. Será que Deus esquece apenas o nosso pecado? Será que eu esqueci os pecados? Não, óbvio que Deus não é injusto com o pecado, com a culpa do pecado. É óbvio que não. Deus, Ele apenas aceita a justiça de Cristo em nosso lugar. A nossa nova justificação, ela não anulou a lei. Cristo, quando Ele veio, Ele diz assim, eu não vim abolir a lei, eu não vim tirar a lei, eu não vim desprezar a lei, mas eu vim para cumprir a lei, Ele diz. Eu vim para cumprir a lei. E veja, Cristo, Ele não foi perfeito apenas no sacrifício da cruz. Ele não foi perfeito somente lá. Mas toda a trajetória de Cristo foi perfeita. Toda a trajetória de Cristo foi perfeita. Ele não apagou apenas a nossa dívida, mas Ele deixou crédito em nós. Eu achei muito bom, no dia em que, acho que pela primeira vez, acho que o Jonas falou dessa frase, uma vez que Cristo, Ele não apagava apenas nossa dívida, mas Ele deixava um saldo na nossa conta. Isso é maravilhoso. Eu acho muito engraçado quando, talvez a maioria dos irmãos deve ter cartão de crédito, e às vezes o banco, você passa e do nada eles aumentam o teu limite, né? Aí você passa, poxa, eles estão confiando em mim mesmo, né? Eles aumentaram meu limite, sei lá, para 20 mil. Eles confiam em mim, estão confiando em mim. É óbvio que isso não acontece com nós, mas Deus, Ele coloca os créditos de Cristo em nós. E não é porque Deus confia em nós, é óbvio que não, mas Ele coloca os créditos de Jesus em mim. Veja, olhemos para Cristo por um minuto. Veja, Cristo Ele foi perfeito. Cristo, Ele não cedeu à tentação do diabo. Cristo, Ele não cedeu à tentação. Cristo, Ele foi perfeito em tudo. Veja o quanto Ele foi obediente ao Pai. Veja o quanto a oração de Jesus é perfeita. Jesus teve um dia que Ele falou, olha, eu vou ensinar vocês a orarem. Essa oração nós recitamos até hoje ainda. De tão perfeita que ela é. A oração de Jesus é perfeita. O louvor de Jesus é perfeito. Ou então olhemos para o amor de Jesus, o amor ao próximo de Jesus é perfeito. Veja quando Ele se encontrava com pessoas pobres, desamparadas, veja o quanto Ele amava aquelas pessoas. Veja o quanto Ele derramou amor por nós, é um amor perfeito, amor que nunca vamos ter, esse amor, nunca. Ele amou Deus acima de todas as coisas, Ele amou o próximo de forma perfeita, e tudo isso, todo esse amor que Cristo tem, todos esses créditos que Cristo tem, agora Deus Ele atribui aos seus filhos, Ele atribui a mim, Ele atribui a você isso. Essa é a maravilha do Evangelho, irmãos. Eu não tinha crédito nenhum, eu tinha débitos, Cristo pagou esses débitos, mas não ficamos apenas zerados, mas Cristo agora, Deus Ele põe créditos em nós, os créditos meus, não, Ele coloca os créditos de Cristo em mim. Quando Deus olha para mim, Ele não vê o quanto eu sou falho, não, Ele vê o amor de Cristo ao próximo em mim. Essa é a maravilha do Evangelho. Justificados significa isso, que quando Deus nos vê, Ele vê Cristo em mim. Ele vê Cristo, tudo que Cristo fez, ou a perfeição de Cristo, Ele vê em você agora. Ele vê em você agora. Da mesma forma, quando Deus olhou para os pecados, Ele olhou para Cristo. Ele olhou para Cristo. Da mesma forma, quando Cristo levou sobre si os nossos pecados,
Ele foi esmagado. Ele foi esmagado. Toda a nossa culpa foi atribuída a Cristo. E todos os créditos de Cristo foram atribuídos a nós. Ele vê essa perfeição em nós agora. Quando Deus olhou, Ele olhou para Jesus Cristo na cruz, Ele viu todos os nossos pecados, para que agora Ele olhe para nós e veja a perfeição de Cristo. Irmãos, nós não fomos apenas perdoados. Justificação significa que Deus me aceita como se tudo aquilo que Cristo fez fosse, como se eu tivesse feito, fosse meu, e de fato é. Agora nós não estamos apenas sem culpa, nós temos méritos infinitos. Nós temos méritos infinitos. Não porque eu conquistei eles, não porque eu me senti bem, não porque eu tenho a consciência tranquila, mas porque Cristo conquistou. Cristo viveu de modo perfeito e isso é atribuído a mim agora. Irmãos, isso é um escândalo. Isso é um escândalo dos dois lados. Nós sermos tratados como justos, com base no mérito de outro, é um escândalo total. Imagina a minha dívida do banco ser perdoada porque um outro é um bom pagador. É um escândalo, Mas é assim que acontece. Nossos pecados não foram perdoados porque você é bom, porque você é bonitinho. Não. É porque Cristo andou de modo perfeito. É porque Cristo te perdoou de modo perfeito. Isso exalta a santidade de Deus, porque Deus, Ele não relaxa. Deus, Ele não relaxa na justiça dEle. Deus, Ele não relaxa na sua santidade. Ele exige perfeição e só aceita uma justiça totalmente santa. Cristo, Ele cumpriu toda a lei. Ele não pecou em nada. E mesmo assim, ainda Deus foi justo com o pecado, porque Deus derramou sua ira sobre o Filho de Deus. Ele não derramou sua ira sobre nós, mas Ele derramou sua ira completamente sobre Cristo Jesus. Em segundo lugar, essa ideia destrói o orgulho humano. A justiça, a sua salvação não é conquistada por esforço, pela sua moral ou pela sua religião. Ela é recebida, ela é um veredito sobre a sua vida. O juiz declara sobre você justo para sempre. Justo para sempre. É assim que acontece a justificação. O ser humano, ele não contribui em nada. Ele não contribui na sua obediência, ele não nos méritos, nem nas boas obras. Tudo vem de Cristo. Toda a salvação vem de Cristo. Isso elimina qualquer tipo de orgulho, meu querido irmão. Isso elimina qualquer tipo de orgulho que venha do seu coração. Autossuficiência, né? Dizer, eu durmo com a consciência tranquila, estou bem com Deus. Não é porque eu estou com a consciência tranquila. Imagine, isso é vaidade, dá mais suja. E é óbvio que tudo isso centraliza Cristo, isso mostra Cristo, mostra a beleza de Cristo. Cristo não apenas perdoa pecados, mas oferece a sua vida inteira como justiça a nós, em nosso favor. Deus nos vê como Cristo, como vê Cristo. Cristo olha para você como Ele vê o seu próprio Filho agora. Porque os nossos pecados foram colocados nele na cruz, e a perfeição dele foi creditada a nós. Isso deixa claro que a salvação é totalmente uma obra de Deus, é uma obra de Deus. Então a frase que nós devemos guardar é: eu nunca serei perfeito, e por causa disso estou perdido? É assim que nós devemos pensar? Olha, eu nunca vou ser perfeito, eu estou perdido. Não, é óbvio que não, nós não devemos, cristãos não pensam assim. Nós pensamos assim: eu nunca serei perfeito, logo preciso confiar completamente em Cristo. Nunca irei atingir o padrão perfeito de Deus, por isso que eu tenho que confiar em Jesus Cristo como minha única justificação. No final, estamos no final. E aqui, muitas pessoas acham, essa é a grande acusação da teologia reformada, contra a teologia reformada. As pessoas acham que por sermos
Então, justificados, né? Não é pelo nosso livre-arbítrio, não é porque nós escolhemos, pela nossa consciência tranquila. As pessoas dizem, então dá para viver de qualquer forma, já que Deus deu um veredito, eu posso viver de qualquer forma, não é? Muitas vezes nossa consciência pode ficar tranquila nesse quesito. Nós podemos achar, então tá bom, já que Deus me deu um veredito, então beleza, posso viver de qualquer forma. Não, óbvio que não. Nós devemos nos afastar do pecado. É óbvio que Deus quer que a gente se arrependa cada vez mais. Mas o problema é que muitas vezes nós nos arrependemos, nós lutamos contra o pecado como se isso fosse um peso, como se nós devêssemos alguma coisa para Deus. Por isso que eu falei no começo. Eu sempre tinha dificuldade de entender o versículo de João, que diz assim: se alguém permanece na prática do pecado, esse de fato não é filho de Deus. Porque as pessoas podem achar que parece que o cristão, ele é riscado do livro da vida, depois colocado de novo. É riscado e colocado de novo. Porque na hora que ele peca, ele é arriscado. Não. O cristão que entende que seu pecado foi perdoado, ele irá lutar contra o seu pecado por amor a Cristo. Não como se ele devesse alguma coisa. Eu me afasto do pecado, eu me afasto da mentira, eu me afasto da vaidade, eu me afasto da luxúria, eu me afasto dos pecados sexuais, eu me afasto de tudo que desagrada a Deus, não porque eu tenho que convencer a Deus, não, eu sei que o meu pecado já foi perdoado, mas eu me afasto porque eu amo a Deus. Eu faço isso com prazer, porque isso não glorifica a Deus. A santidade, ela não nasce do medo, mas ela nasce do amor. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo, Paulo não diz, o amor de Cristo nos deixa assim, avulsos com o pecado. Não. O amor de Deus nos constrange à mudança de vida. Nós ficamos constrangidos quando nós olhamos esse perdão que foi acreditado a nós. Como eu posso viver ainda na prática do pecado? Nós não obedecemos para sermos amados, nós obedecemos porque já fomos amados. Nós sabemos que o pecado já foi perdoado, há um veredito, já foi perdoado, já foi esquecido. E só por causa disso eu posso viver agora como eu quero? Não, você deve se afastar do pecado. Porque veja o que acontece. Qual é o preço que Cristo pagou lá na cruz? Quando nós vemos que Cristo foi tratado como pecador para que fôssemos tratados como justos, o pecado deixa de ser algo pequeno. Veja, irmãos, o que aconteceu com quem leva os pecados sobre si. Quando você for tentado, lembre-se o quanto Cristo sofreu pelo seu pecado. Quando você for tentado na mentira, na vaidade, lembre-se o quanto Cristo pagou por esse pecado. Veja o quanto sofrimento Ele já pagou. Há uma dívida que foi rasgada para todo sempre. E por causa disso, porque Ele te salvou, que Ele te chama, sede santos como eu sou santo. Não para convencer a Deus. Não para convencer a Deus, mas por amor a Ele, por amor a Ele. É assim que nós devemos viver esse ano. A luta contra o pecado não irá desistir, não irá dar trégua. A guerra contra o pecado, ela irá ser constante, agora até o final do ano, no ano que vem. E é assim que nós devemos lutar, sabendo que o nosso pecado foi esmagado na cruz, foi rasgado na cruz, você foi perdoado, Deus deu um veredito, o juiz eterno deu um veredito sobre a sua vida, perdoado para sempre. E por causa disso você deve viver agora na prática do pecado? Não, você vive porque você ama, o amor de Deus te constrange a tal forma que você quer. Por que você se envolveria com o pecado? Por que você se envolveria com a falta de fé, com a falta de confiança? Por que você se envolveria com vaidade, com ciúme? Por que você se envolveria com isso? Se isso custou um alto preço para o seu Salvador. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos orar.